O policial que prende o comuna não compreende as teorias que ele está pregando. Se compreender, sua posição de guarda-costas da classe endinheirada lhe parecerá menos agradável. Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Vim trazer hoje apenas uma indicação de leitura desse escritor que vez por outra aparece aqui no canal Universo Particular, que é o George Orwell. George Orwell é conhecido pela sua obra clássica, 1984, A Revolução dos Bichos, entre outros, mas eu tenho lido muitas obras de ensaios de George Orwell e acabei de ler Como Morrem os Pobres e outros ensaios. Como muitos sabem, o George Orwell ele viveu nas ruas, ele fez essa experiência de mendigagem e ele escreveu sobre sua experiência, como foi viver em albergues, como foi conviver com moradores de rua. Ele vai falar sobre tudo isso, como ele trabalhou, né, como boia fria também. E é muito interessante você ver o ponto de vista de um escritor falando como foi conviver com esses pobres. George Orwell ele era um socialista, né, vamos dizer assim. E ainda que ele tenha criticado muito os governos de esquerda em suas obras, porque ele era contra o autoritarismo, mas ele se identificava muito com o ideal esquerdista, ideal socialista. E ele foi viver com os pobres, ele escreveu sobre isso e ele abordou assim em detalhes, né, a vida moral dessas pessoas, o comportamento sexual delas, como eles tinham que escapar da polícia. E essa citação que eu li fala sobre isso. Ele critica a polícia inglesa nesse aspecto, porque tratava os mendigos e as pessoas pobres como pessoas ruins, como bandidos, como vilões, e protegiam a classe rica. Se a polícia compreendesse o que pregava os comunas também, que eles tratavam mal, eles não seriam guarda-costas da classe dominante, né, da elite, mas sim dos pobres. Então o George Orwell ele sempre traz esse viés crítico, né, à Inglaterra, à sociedade inglesa dos dias dele. Todas as suas obras são muito importantes para os nossos dias de hoje, porque não mudou nada, né? A gente sabe, aqui no Brasil não é diferente. A quem serve, né, a polícia, a quem serve as autoridades públicas, aos ricos ou aos pobres. O tratamento que é dado a um não é dado ao outro, não é verdade? Então, esse livro, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, eu achei assim muito bom em alguns aspectos, mas em outros eu não gostei, porque foi a obra mais aleatória de ensaios que eu li até hoje. Quando George Orwell fala sobre política, eu gosto muito. Quando ele fala dessas questões sociais, eu gosto bastante também. Só que nesse livro, eu não sei se colocaram para encher o livro, porque ele tem mais de 400 páginas, ele vai falar sobre como fazer chá, gente, no final do livro. Vai falar sobre vestimenta, como os ingleses se vestiam. Ele fala sobre coisas tão triviais, assim, tão banais e tão aleatórias, que eu acho que diminuiu um pouco a importância da obra. Se tivesse enxugado o livro, por exemplo, quando ele fala sobre a infância dele, o George Orwell ele foi bolsista numa escola muito importante, e ele vai falar como havia um tratamento diferenciado para os alunos bolsistas e para os alunos de famílias ricas. Então isso eu gostei muito, né? Ele desenvolve com muita propriedade a infância dele. Também tem um ensaio que ele vai falar sobre a língua inglesa. Eu gosto também quando o George Orwell faz críticas literárias, assim, é bem bacana. Ele vai falar em um dos ensaios sobre publicidade em revistas e doutrinação também, como muitas histórias de ficção, elas tinham um viés ideológico, principalmente puxado para a direita. Ele faz essa análise, eu achei muito interessante. E também quando ele vai falar sobre livro em si, tem um ensaio que ele vai falar quantos livros ele tinha. Ele inclusive diz que já roubou livros e que não devolveu. E quando ele foi contabilizar a biblioteca dele, ele diz quantos livros ele pegou emprestado e que ele não devolveu. Eu achei muito sincero da parte dele, mas muito feio, né, George Orwell? Roubar livro não tem necessidade. E ele vai analisar o livro como uma mercadoria, como um produto, a questão do valor do livro, como se o livro era acessível ou não. Então, assim, juntando os ensaios onde ele fala sobre pobreza, onde ele faz uma crítica à polícia, às autoridades, às instituições inglesas e a hipocrisia da elite intelectual também ali na Inglaterra. Eu achei bem interessante esse ensaio. Mas quando eles começam a misturar como fazer um chá, ou a vestimenta dos ingleses, eu achei assim muito encheção de linguiça. São os últimos ensaios assim que são muito aleatórios, sabe, gente? Mas eu não posso deixar de recomendar esse livro, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios. Você que gosta do George Orwell,
É uma boa dica, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, deixe nos comentários o que você achou. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!